Voltando ao assunto, pessoal, fazendo um bloquinho terceiro agora. É porque eu tenho que ministrar aula com vocês aqui, controlar equipamento. E minha luz, ela depende do meu computador, né? Então, se o computador dá uma invernada, a minha luz apaga. Então, por isso que às vezes eu tô olhando pra vocês, eu tô olhando pro equipamento, eu tô olhando pra hora, né? E é diferente quando você tem uma equipe fazendo a editoração, fazendo a organização do aparato, né? Que a gente, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, outras instituições que daí o cara varia a tela do rosto, né? Com a tela do que a pessoa tá escrevendo. Eu ainda tô nesse desafio de conseguir trabalhar com vocês utilizando uma forma de apresentação que eu posso utilizar com slide, mas que de alguma forma seja com a mesma qualidade que eu tô passando agora, né? Que vocês possam olhar pelo menos metade do corpo com as mãos, né? E eu tentei ainda com a televisão, eu vou ter que ver de outras formas porque a luz estava atrapalhando, eu tenho que ver outras luzes. É um desafio, estamos adaptando, e é uma maneira bem assim, doméstica, bem de realizar vídeos, mas a gente tá nessa luta. Então, aí as mulheres, por culturalmente, de alguma forma, ser considerada que elas têm que estar vinculadas a alguma figura masculina, né? De alguma forma, culturalmente. Padrão cultural, gente. Tem exceções? Tem. Apesar, quando eu falo padrão cultural, a cultura impõe. Mas se a gente for olhar para o plano prático, a gente vai ver que, que hoje em dia, as unidades domésticas com a figura apenas da mulher, né? Como responsável pela unidade doméstica, aumentou muito, até está superando. O número está sendo até superior à unidade doméstica com outras considerações. Então, só que ainda no viés cultural existe uma cobrança em relação a isso. Então, nesse processo, não é só na da pandemia, outros processos de demissões também olham. O que eles estavam realizando? Estão ainda realizando. Mulheres solteiras, eles não olham tanto a questão da produtividade da pessoa, porque o mercado está sofrendo com alguns aspectos em relação à produção, então não se tem garantia, são fatores externos ao que a pessoa tem. Então, na hora de fazer o corte, tem pessoas que produzem da mesma forma, né? O que eles fazem? Eles estão optando por cortar mulheres solteiras, né? Solteiras, porque eles entendem que a mulher solteira, ela tem outras formas de sobrevivência, né? Que ela pode ir para casa dos pais ou arranjar um marido para custear a manutenção dela, né? Então eles falam, não, ela vai sobreviver. Então não era só durante a pandemia, já antes, né? Na hora de ver um corte da empresa e vamos cortar essas mulheres. Porque, mas é porque tem a unidade familiar e a pessoa é responsável pela unidade familiar e nananã. Bem, se a gente for olhar pela nossa Constituição, você não poderia estar utilizando como critério o estado civil das pessoas para tomar decisão, né? Não seria algo, como se diz, aceitado constitucionalmente. Mas, lembra, punições sociais são diferentes, às vezes, de punições jurídicas, tá? Ok? As punições jurídicas a gente consegue até haver um maior controle. As punições sociais é mais complicado, né? Mas pessoas sobrevivem ali. Outro exemplo que a gente pode ver também de processo de punição social e a força que se tem da cultura sobre nosso comportamento, né? Exemplo, me fala aí empresas que contratam mulheres grávidas. Ou então empresas que contratam mulheres com filho pequeno, até 3 anos. Se vocês vão olhar, aí esse tipo de mulher, ou seja, esse tipo de mulher, essas mulheres, somente as grávidas, elas de alguma forma têm que entrar num processo de dependência em relação à família, a receber uma pensão, e mesmo assim elas são estigmatizadas por causa desse processo de dependência. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que de alguma forma pune, né, elas, ou de alguma forma exclui elas do processo de manutenção autônoma, né? Então, nessa situação é muito complicado, né? Então, eu fico imaginando, né? Homens, em regra, eles não sofrem esse processo no sentido de passar por gestação e ter que sentir na pele o que é. E aí a gente tem que escutar ainda alguns governantes falar porque a mulher produz menos ou tem menos custos, tem mais custos em relação a isso. Sem aparato científico nenhum para comprovação disso, né? E a gente vai dar mais um outro exemplo que eu trago em relação
a processo de controle social, punitivo, coercitividade. A gente tem um processo muito grande em relação a isso nos próprios, por exemplo, instituições, né, que se dizem jurídicas ou do conhecimento jurídico. Então, a gente olha atualmente, tenta olhar quantos presidentes da ordem que são mulheres no Brasil, né, de subseções. Dá uma olhada. Olha no nosso Supremo, quantas mulheres estão lá. E a gente olha que no direito se formam mais mulheres do que homens. Só que se você for olhar conforme vai crescendo na pirâmide do poder, vai haver está funilando a presença dessas mulheres, né, nesses espaços. Agora, e ainda vão vir com um discurso dizendo que não é competente. Olha, eu não sei, o processo de competência, ele é muito relativo, porque existem formas de interagir que são masculinos nesse processo de competência e negócios, tá? E que excluem essas mulheres, tá? Ou seja, é nesses processos que de alguma forma há um processo de dominação, tá? Então, que ainda é questionado. Então, vou voltar a falar, se formam muito mais mulheres no curso de Direito, tá? E se você olhar na pirâmide, elas não estão ali, ok? Elas estão não de maneira igual, maneira ínfima. E a pior besteira que tem é falar que a mulher, ela não tem competência para realizar esse tipo de processos. Tem. Só que mulheres que realizam esse tipo de processo com comportamento masculino, ou seja, com o mesmo comportamento que esses homens fazem para sobreviver nesses processos, elas são estigmatizadas como loucas, autoritárias, né? Então, ou seja, para ela entrar nesse jogo, uma mulher daquele mesmo comportamento ainda ela é, punida. Não, você tem que se comportar como uma mulher nesse jogo. Só que nesse processo de você se comportar como mulher nesse jogo, né, você vai sofrer perdas e grandes, perdas de espaços. E se você se comportar como um homem, você vai ter outras punições, tá? Você vai ser considerada autoritária e louca, tá? Então tem pesquisas bem interessantes, eu acho bem legal, uma pesquisa que tem a professora Ionissa, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, lá de Toledo, Paraná, que ela fala sobre essa questão da estigmatização, né, da mulher como louca. É muito legal a pesquisa antropológica que ela faz. E então, a gente está trazendo essas demandas para vocês. Eu acredito também que existe um processo desse de coerção, de pressão, coerção nas áreas de engenharias, como eu mostrei na área de direito, né? Então, é um dos desafios a ser tomados. Então, eu tô tentando treinar de alguma forma, mostrar para vocês começarem a identificar elementos que antes vocês não viam. Ao se falar, eu trago uma coisa que talvez alguns falam que não existe inconsciente, né? Algumas teorias. Mas o processo inconsciente, ou que você não tinha consciência sobre eles, e trago para o consciente. Então, o seu olhar vai começar a estar mais afinado, né? Para identificar, tá? Esses elementos, tá? Que antes você não percebia. Por isso que é muito interessante você ter sociologias nos cursos, né? Que você começa a ver elementos que não viam antes. Não é que a sociologia está impondo uma coisa pra vocês, não é isso. Já existe. Ela só tá falando, olha, tá vendo aquele elemento que você não percebia antes? Presta atenção nele. Veja o efeito que ele traz nele na sociedade, tá? Gente, pessoal, caros alunos, então eu tô fazendo, em regra pra ser vídeos de 20 minutos, né? Ok? Mas não, eu tô evitando vídeos com mais de 30 minutos, porque falam-se sobre a capacidade de concentração das pessoas. Os vídeos, você pode dar uma pausada quando você não entender, você para, pausa, volta, ok? Lembrando que uma aula, normalmente aqui a gente estipula, são de 50 minutos, sendo 2 vídeos de 20 minutos, e 10 minutos é para você realizar os exercícios para comprovação da presença, tá? Gente, eu espero cada vez mais eu melhore. Se quiser me dar dicas de como fazer gravações para se tornar mais interessante, tô à disposição, tá? E tô com saudade, tá? Beijo, gente.